para o seu coração, a sua vida nesta noite, no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Vamos focar nos versos 21 a 23, mas vamos começar a leitura no verso 18 para então aprendermos todo o contexto. A palavra de Deus chega à sua vida neste momento, certamente no propósito divino de fazer algo, de edificar você, firmar você na verdade do Senhor nesta noite. Vamos então ler, vamos ouvir esta palavra, vamos meditar nela e vamos ter o coração aberto para então a palavra do Senhor. Que todo o coração aqui nesta noite esteja aberto para a palavra, amém? Ouça então, vou ler a partir do verso 18 no capítulo 1. Diz assim a narrativa do Evangelho. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, o que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho. E ele lhe deu o nome de Jesus. O anjo diz a José: você deverá dar-lhe o nome de Jesus, diz o verso 21. Por quê? Porque Jesus, o anjo explica, ele salvará o seu povo dos seus pecados. No verso 23, o evangelista lembra a profecia do Velho Testamento, séculos antes do nascimento de Cristo, e diz: a virgem dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. A história maravilhosa do Natal tem tantos milagres. Qual é o maior deles? Qual é o maior milagre? A data do Natal é grande, é tremenda, é extraordinária. Que milagre torna esta data tão magnífica, tremenda, extraordinária? Qual é o maior milagre do Natal? Bem, anjos se manifestaram a José, por exemplo, em outros momentos, orientando sobre o nascimento que estava para acontecer. Um milagre tremendo, um anjo se manifestando. As pessoas anseiam pelo sobrenatural, uma manifestação de anjos, e dizer que um anjo falou, apareceu, isso é suficiente para causar uma comoção. Realmente é um fato extraordinário, um milagre um anjo aparecer, algo miraculoso. Mas isto não é ainda o maior milagre do Natal. Mas há os anjos que se manifestaram aos pastores numa milícia. Primeiro um só, mas depois diz lá que um exército de anjos se manifesta na noite, lá sobre eles, nos céus, e irrompe naquela noite para os pastores um coro celestial, cantando louvores a Deus por aquele momento do Natal que é anunciado aos pastores, que em Belém nasceu então o Salvador,
Que coisa tremenda. Já imaginou? Você sozinho, quem sabe com 2 ou 3, no meio de lugar nenhum, mais ninguém, no escuro da noite, estão ao relento, num pasto, sem iluminação nenhuma artificial, e de repente uma milícia de anjos cantando. Que coisa tremenda. Quanto você pagaria para ver isso? Creio que as pessoas fariam fila numa bilheteria. Eu quero estar lá. Eu quero ver isto. Coisa tremenda. Qual ser humano? Que truque poderia, nos recursos humanos, produzir algo perto disso de forma nenhuma? Mesmo que produzisse, seria artificial, seria ilusório. Estamos falando aqui de anjos, realmente, uma milícia cantando. Fato extraordinário. Deus vai buscar pastores no campo. Não eram considerados em grande estima, não. Passavam dias no campo dormindo ao relento. Banho não era frequente, cheiravam mal, lidavam com animais. E a esses Deus vai anunciar com uma milícia de anjos. É o Natal que choca todas as realidades e as preferências humanas para nos mostrar um outro caminho. Coisa tremenda! Milagre, miraculoso, supernatural. Mas ainda não é o maior milagre do Natal. Qual é o maior? Qual é o maior deles? Qual é o maior milagre do Natal? O nascimento virginal de Jesus Cristo. O texto aqui já nos diz isto, não é? Maria foi concebida, diz a revelação, por uma interferência do Espírito Santo, uma gravidez sobrenatural. E aqui aparece a questão que está casada, não está casada com José, isso nos confunde um pouco, porque não entendemos o costume da época, onde o noivado tinha uma força de casamento ainda, e não é como é hoje, não é? Coisa termina e começa como se bebe um gole de Coca-Cola. Naqueles dias não, uma coisa um pouco mais séria. Então, o que na verdade José está querendo fazer, quando ele fica sabendo da situação toda, é romper o contrato de noivado, que era equivalente à força quase de um casamento, que exigia todo um processo, tipo um divórcio semelhante. E aí então é anunciado esse nascimento extraordinário, o único que aconteceu na história da humanidade toda. Milhões e milhões e milhões já nasceram, mas ninguém nasceu desta forma. Jesus é o único. Nascimento virginal. Que coisa tremenda, que coisa surpreendente, e que nos choca até. Como poderia uma mulher ficar grávida desta forma? Como poderia um ser humano ser concebido desta forma? Não há recursos humanos que poderia repetir isto. Coisa tremenda. O nascimento de Jesus, então a pessoa dele. Só isso já o coloca numa outra dimensão. Um abismo à parte de todos os outros seres humanos, de mim e de você. Um nascimento assim, uma concepção assim, e ser uma pessoa fruto de algo assim. Sim, de uma mãe, mas então de uma intervenção especial do Espírito Santo. Que coisa tremenda, um milagre super miraculoso, algo fora do comum, tremendo, mas ainda não é o maior milagre do Natal. Qual é? Qual é o maior milagre do Natal que torna então o Natal uma data extraordinária? A estrela, lembra-se dela? A estrela, que coisa tremenda. Agora estamos falando de mexer com o firmamento. Lá no Oriente, centenas e centenas, por volta de 1.600 quilômetros, provavelmente, estão lá aqueles sábios, procurando entender todo o conhecimento que entendiam ser conhecimento na época, onde se misturava as atividades humanas de entendimento, conhecimento, e nessa busca deles, através do examinar os céus, vem junto com o entendimento que eles também tinham das profecias do Velho Testamento, de judeus que foram morar entre eles antes, muito tempo antes, tiveram conhecimento das Escrituras Sagradas sobre a profecia de que o Messias viria, o Rei dos Reis, o Rei dos Judeus, e agora uma estrela aparece no céu, sobrenatural, diferente, e é ligado com as profecias, e eles partem numa marcha longa e difícil para ver o menino que nascia. E diz que essa estrela os guiou. Muitas especulações têm sido feitas que fenômeno celestial, astronômico teria sido este, e algumas propostas
quando se faz os cálculos físico-astrofísicos, astronômicos do passado, encontra-se alguns fenômenos ali alguns anos antes, e então tenta-se dizer, talvez foi isso, talvez foi aquilo, mas na verdade, pela narrativa, dificilmente poderíamos enquadrar um fenômeno próprio da astronomia aí. É uma estrela, me parece, pelo texto, sobrenatural, pela forma que ela se manifesta. Deus coloca uma estrela especial, sobrenatural nos céus e mexe com esses que estão lá em terras distantes, que não pertencem ao povo de Israel, não pertencem ao povo de Deus, para dizer que o Natal, Cristo, é para toda a humanidade, não apenas para os judeus, e os traz de longe, homens importantes, mas estranhos e estrangeiros, para também adorá-lo. E como adoram, trazem presentes, ofertas caríssimas, e trazem ali toda o seu status, o seu conhecimento para se dobrar diante de Jesus Cristo. Eles eram homens de grande status da sua terra, eram os sábios daqueles dias, eram os entendidos daqueles dias, e tinham um lugar nas cortes dos reis. Eram homens de afluência, e eram os homens então respeitados pelo seu conhecimento, e eles vêm para se prostrar e adorar Jesus Cristo. Cristo nasce para todos, e todos, não importa o que seja, ou quem é, o que tenha, deve com humildade reconhecer então quem Cristo é. Bem, a maravilha da estrela é o instrumento que Deus usa para fazer isso. Já imaginou você, num dado momento, uma necessidade, uma questão, Deus enviar algo, por exemplo, como uma estrela no céu, que o guiasse? Que GPS extraordinário. Ah, se eu tivesse um desses. Já passei apertado com GPS. Eu creio que quem usa aqui diria eu também. Mas com essa estrela ninguém passava apertado. Era certa. A estrela do Senhor se manifestou no Oriente e os trouxe até Jerusalém e Belém. Que milagre. Uma estrela nos céus, Deus coloca. Simplesmente isso. Quem poderia fazer isto? Qual poder humano poderia duplicar essa experiência? Coisas do Natal, que não há como explicar humanamente. Ou você diz é o caso, ou você diz o Natal é uma tolice, uma besteira, esqueça esse negócio. Porque não dá para conviver com ele. Coisas tremendas, manifestações que só o poder de Deus podia fazer. Natal não tem nada a ver com poder humano, não tem nada a ver com simplesmente um bebezinho que é cheio de ternura e bonitinho, e então ficamos encantados e falamos que é uma esperança. E disse, não, isso é coisa humana. Estamos falando de coisas divinas, um milagre miraculoso, uma estrela no céu. Que milagre! Como é sobrenatural, na verdade, supernatural, um milagre tremendo, mas não é o maior milagre do Natal. Qual é o maior milagre do Natal? O nome de Jesus, o título dele, nos revela qual é o milagre do Natal e o maior deles. O que é que torna o Natal realmente Natal? O profeta já havia falado. O profeta já havia dito. Isaías, por volta de 7 séculos antes de Cristo. O evangelista Mateus, o escritor aqui do Evangelho, quando Jesus nasce, aponta para a profecia da antiguidade. Deus vinha falando através dos séculos pelos profetas sobre o Messias e o Rei dos Reis. Isaías, então, é tremendo nesta área. E o que é que Isaías falou e que o evangelista Mateus nos recorda aqui nesta leitura? O seu nome será Emanuel, não apenas Manuel, mas Emanuel. Vindo este nome, esse título do hebraico. E no hebraico é uma palavra composta. E o evangelista explica aqui o que quer dizer esse nome. Nós escolhemos nome por razões diferentes e títulos também. Na cultura bíblica judaica não se escolhia nome como nós escolhemos. Eu acho bonito o som, por exemplo. Não é? Às vezes eu escuto o nome de alguns nenês que é dado e fico pensando, que coisa. Onde é que você foi buscar isso?
E você olhou o que significa isso? Não, achei bonito, né? E tem também aquelas outras razões. Era da novela. E razões profundas para dar nome a um filho. Emanuel. O que significa? O que significa isto? Um nome, um termo composto, duas palavrinhas, ligadas numa só agora. Na verdade, está implícito o verbo também aqui. Literalmente diríamos, Deus está com nós. Daria um português atravessado. Então, numa tradução, adaptando a nossa língua, Deus conosco. Deus conosco. Você já pensou nisto? Deus conosco. Não estou falando o seu pai com você, nem o seu melhor amigo com você, nem o seu cônjuge com você, nem o seu filho com você, nem mesmo, seja lá quem for, quem é o homem mais importante que você admira, esse com você. Não é esse que a Bíblia está falando, não é isso que a Bíblia está dizendo. Nós estamos dizendo Emanuel, a Bíblia está dizendo Emanuel, Deus conosco, Deus comigo. O nome de Jesus, ou o título que é dado aqui pelo profeta, Emanuel, quer dimensionar uma pequenina parte. E então, algo e alguém que extrapola toda a nossa capacidade de observação, contemplação, e que fica na sua transcendência totalmente longe, impossível a nós, vem e nos dá um rosto, chega perto, muito perto, de uma forma que eu e você podemos conhecê-lo. Uma manifestação possível a nós, em Cristo, Deus está conosco. Qual é o maior milagre do Natal? Emanuel, Deus está conosco. Nós temos as religiões no mundo. Falam-nos até das religiões principais do mundo. O judaísmo fica com o Velho Testamento, para ali, não avança com Cristo, e nos dá realmente a base do cristianismo, e que nós entendemos se cumprir em Cristo, e Cristo diz que Ele era o cumprimento de tudo isto. Os apóstolos confirmam. O judaísmo nos dá personagens tremendos, como, por exemplo, alguém muito admirado no judaísmo, Moisés. Moisés é o libertador que Deus usa e através dele opera aqueles sinais, por exemplo, no Egito para libertar o povo de Israel, coisa tremenda. Depois nós temos os profetas e outros acontecimentos na história do Velho Testamento, coisas tremendas. Mas nada que chega perto a Jesus Cristo, Deus conosco. Falam-nos do islamismo, que surge por volta de 600 anos depois de Cristo, e vai beber nas fontes dos evangelhos e do Velho Testamento para formar uma outra religião, através de um homem chamado Maomé, e que através dele então vem um livro que são suas revelações, coisas que ele diz ter visto e ouvido, escreveu o livro Alcorão. Ele ouviu coisas. Anjo falou e ele escreveu lá. Tremendo. Se é verdade isto, interessante. Realmente não é coisa comum. Mas Maomé não é Deus conosco. É um homem como eu e você. Aliás, como era humano. Você estudar a vida dele, estudar mesmo. E algumas coisas que ele diz no Alcorão, você vai perceber que ele era muito humano. Muito humano. Budismo. Outra grande religião do mundo. Lá está Buda, inconformado com a situação do mundo. É um lugar onde há tanto sofrimento, desacerto. Como é que nós vamos viver com isso? Como é que vamos explicar isso? E na sua angústia diz que ele embaixo de uma árvore, ali meditando, teve uma visão tremenda e entendeu
uma realidade que nos diz que esta realidade não é realidade, que a realidade é algo mais e que isso aqui tudo chama-se ilusão. Eu e você olhamos para o outro nas suas aí, personalidades e pessoas, individualidade, olhando para as coisas, olhando para a nossa vida, é ilusão. Você tem que encontrar uma realidade, não tem nada disso, é uma coisa só, um bloco só, seja lá o que eles chamam essa metafísica. Interessante. Não tem como entrar dentro de Buda e ver o que ele viu, se ele viu mesmo, não viu, diz ele que viu, mas que é até impossível dizer o que ele viu, etc. Seja lá o que for, não é Deus conosco. Aliás, o budismo, realmente original, ele é inclusive ateísta ou ateu. Buda não pregou nenhuma divindade, ele fala de uma realidade metafísica chamada nirvana. Uma visão de um homem embaixo de uma árvore, diz ele que viu isso, que há um caminho para se chegar até lá, etc. Um ser humano como eu e você, muito ser humano, aliás, morreu intoxicado por comer uma carne de porco estragada. Muito humano, não é Deus conosco. Natal, e o Natal é único, e o Natal é extraordinário. O Natal é algo inigualável, porque no Natal vem aquele que pode carregar o título Emanuel, Deus conosco, porque ele era o tal. O maior milagre do Natal, Deus vem a nós na pessoa de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Mas havia uma ordem para o nome. O nome queria para o cartório. Não o título, o nome teológico, Emanuel. O nome queria para o cartório, o anjo disse: você não vai escolher, você e Maria não vão procurar livro de nome de criança, sugestão para quando vai nascer, e vai escolher o nome. Não, o nome já está definido. O nome dele será Jesus. Jesus. O que quer dizer este nome? Nos céus não se escolhe nomes porque está na novela, nem porque é do jogador do time preferido. Nos céus se escolhe nome por outras razões. Jesus quer dizer literalmente que Deus, Yahvé, é a salvação, é o Salvador. E o que é que o anjo diz? O nome dele será Jesus. Por quê? Aí, ligando com o nome, ele diz claramente, por quê? O que diz o texto que nós lemos? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aí nós encontramos, ou vemos um encontro numa pessoa de Emanuel e Jesus. Louvado seja Deus. Deus conosco para finalmente eu e você encontrarmos a presença de Deus através do perdão dos nossos pecados. O maior milagre do Natal. Onde mais você encontra um desses nomes? E mais ainda então, onde você encontra um acontecimento em religião, em política, em descobertas e arrazoados do intelecto humano, que chegue perto de uma junção tal como esta? Onde? Então, novamente, o Natal, ou seja, a pessoa de Jesus Cristo, é aquele que é, ou então, esqueça Jesus Cristo e esqueça o Natal, e a luz se apaga. O maior milagre do Natal, Jesus Cristo, Emanuel, Jesus, Deus conosco, nos salva dos nossos pecados. Quando eu entendo a pessoa de Cristo, que é tão clara nestas formas,
em poucas frases, e aí entendo o Natal, eu encontro aquilo que é a solução exaustiva. Ora, se Ele é Deus conosco, não um anjo, não um arcanjo, não um profeta, apenas. Ele é Deus conosco. E Ele é aquele que pode e salva nos nossos pecados. O que mais eu preciso? Além de Jesus Cristo. O que mais eu preciso além do milagre do Natal? O que fica faltando que precisa me enviar, eu preciso buscar isto, aquilo, aquele outro. Milagre do Natal. Tremendo. Agora a questão é esta. Este é um milagre para você? Vamos orar na presença do Senhor.